Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Espaço Nipper, o teu espaço cultural. Aê, Vitão! Legal. E hoje a Nipper está no clima de guitarra, de violão, de cordas. Estamos recebendo aqui em nosso espaço, aliás, um grande parceiro da gente aqui, grande Vitor. Prazer. Vitor Souza, Vitão para os amigos. Cara, muito obrigado aí de ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Para quem ainda não conhece o Vitão, ninguém melhor que ele mesmo para falar dele, né, meu? E aí, Vitão, conta a sua história, cara, como que começou a música na sua vida. Então, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar fazendo essa entrevista, oportunidade, lógico, de dar aulas aqui no Espaço Cultural Nipper. Começando pela minha trajetória, eu comecei por volta dos 10, 11 anos de idade. Por família eu não tenho nenhuma influência, assim, porque eu tenho um avô meu por parte de pai que tocava violão, mas como ele faleceu quando eu era muito pequeno, acabei não tendo essa convivência com ele, sabe? Né? E começou a despertar em mim interesse na época de escola, na adolescência, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade. E eu tava sempre lá na escola e tal, e o pessoal sempre vinha com violão e fazia um som, e eu achava super legal aquilo e tal. E aí começou por ali. Comprei um primeiro violão por volta, acho que de 2010, por aí. E era um violão super simples, assim, bem baratinho. Acho que eu paguei R$50 na época. Uma máquina estonante, né? Violão rei. Não é nem tamanho, era pior que esse. Comecei lá e você aprender sozinho primeiro, né? Pegando algumas músicas, com muita dificuldade no começo até. E aí fui despertando interesse e tal. Aí, por causa dos amigos da escola que já tocavam, eu tinha um amigo meu que na época ele já tocava bem já. E ele foi uma influência, né? Eu começar a estudar mais também, né? Eu lembro que no começo eu travava bastante e tal, e aí eu comecei a fazer aula. Eu procurei um professor, que era o Rodrigo Rodrigues, mandar um abraço pra ele, que ele é um baita guitarrista, um grande amigo também, ele tá no Canadá agora, e ele foi um cara que me passou muita coisa, assim. E comecei a fazer aula com ele, no começo bem travado e tal, e depois de um certo tempo estudando, aí eu comecei a conhecer uns guitarristas que me influenciaram e me motivaram a estudar mais e a tentar tocar como eles, sabe? E aí que eu comecei a ver que eu gostava mesmo do negócio, entendeu?
Mas a sua porta de entrada foi o rock and roll, né? Foi o A rock and guitarra, roll, pelo exatamente, rock. pelo rock. Então, assim, na Pela época de adolescente eu improvisação. escutava rock pra caramba, assim, sabe? Ozzy, Metallica, sabe? Aquela coisa de Iron Maiden, sabe? Esse tipo de rock mais clássico. De estudar as técnicas, De estudar né? as técnicas, as agilidade. escalas e tal, aí eu comecei. Mas assim, o divisor de águas pra mim mesmo, na minha carreira, que eu digo, musical, que me deixou assim de boca aberta quando eu ouvi tocar, assim, foi o Steve Ray Vaughan. Uhum. Quando eu vi ele tocando Voodoo Child do Jimi Hendrix, foi onde eu falei, cara, eu tenho que tocar igual esse cara. Esse é o que caminho. tentar tocar Ai, igual que ele. legal. Eu lembro de arrepiar até quando eu escutei, eu falei assim, nossa, cara, isso aí é muito bom. Eu tive uma época que eu fiquei escutando muito blues, assim, acho que o blues foi o que me ajudou na parte técnica e principalmente na parte de improvisação. E lá que eu comecei a criar as primeiras ideias melódicas e tal. E aí eu fui conhecendo a escola, né? Lógico, você começa pelo Steve Ray Vaughan, que foi o meu caso, mas daí depois você conhece o B.B. King, o Eric Clapton, o Buddy Guy, essa escola do blues aí. E eu bebi muito disso na época que eu tava começando e eu devo muito pela técnica graças a isso. Começou por aí e tal, depois comecei a desenvolver o gosto pelo blues. Aí depois de um tempo estudando isso, depois de uns 3, 4 anos tocando, eu tinha a cabeça um pouco reta, centrada no blues, né? Eu comecei a fazer aula com outro professor, que é o Gilson Ferreira aqui de Bragança, que é um baita músico, excelente professor, excelente pessoa também. Mandar um abraço pra ele, que ele é um cara que me ajudou bastante, assim, me ajuda até hoje, na verdade, né? E aí ele começou a me apresentar outros estilos e outros tipos de música, tirando um pouco dessa singularidade de ouvir só um estilo, né? E aí eu comecei a conhecer a música brasileira, as técnicas, comecei a entender como é que os caras tocavam, o jazz principalmente, aí eu... Nossa, fiquei apaixonado, assim, depois que eu entendi mesmo e consegui apreciar aquilo, nossa, foi um outro divisor de águas, assim. Já muda o roteiro, Já muda né? totalmente o jeito de você tocar e o jeito de você pensar para improvisar, é totalmente diferente de tocar blues, sabe? Mas lógico que nunca perde a raiz do que você pegou antes, acrescenta muito mais ali, entendeu? Uhum. Aí quando eu vi o jazz, assim, eu lembro o primeiro cara que eu escutei, se eu não me engano, foi o Joe Pass. Aí quando eu vi ele tocando aqueles chord melody, aquelas coisas... Nossa, tipo, o cara sozinho já maceta, né? Lindo, assim, nossa, o cara tocando aquilo é muito bonito. Era ele, Paco de Lucia e o John McLaughlin. John McLaughlin. Eu vi os três tocando e fiquei impressionado. Esse foi o primeiro contato, né? Aí depois eu fui descobrindo outros caras também que eu gostei bastante também. Aí você pega o George Benson, o Pat Metheny. Cada um tem uma linguagem, Cada um tem uma linguagem. específica, Aí né? você vai vendo que cada um se expressa de uma forma, gosta de usar algum tipo de técnica, algum tipo de pensamento para tocar, e eu comecei a me interessar por estudar isso. E aí chegou hoje em dia, né? E é um caminho sem volta, isso que é legal, né? É isso que é legal. Porque o jazz é a mesma coisa de você se jogar num abismo, né? E abre o exatamente. leque, o lance da improvisação, de você criar. Sim, na depois hora, que você né, entende ali a essência do negócio, como que os caras pensam, e como que é livre o jazz, né? Uhum. Pra esse tipo de coisa. Lógico que liberdade entre aspas, né? Porque você vai, lógico, conhecer as regras primeiro para depois você poder modificar alguma coisa ou outra, mas te dá liberdade para isso, né? Ah, sim, que tem aquele lance que a música é a linguagem da emoção, mas também tem um aspecto da razão, né? Daí você vai equilibrar isso. Isso, o jazz tem aquela coisa, às vezes o pessoal não sabe, mas você tem o jazz, o estilo jazz, né? Que é aquele jazz mais clássico, e tem também o jazz na linguagem, digamos assim, que seria a liberdade de tocar, entendeu? Ele não tem que se prender a certos parâmetros ali para tocar, entendeu? Por exemplo, o cara que toca um blues mais tradicional, ele não vai poder modificar tanto a estrutura ou tensionar demais e tal, coisa que o jazz te dá uma liberdade maior pela harmonia, os acordes, né? Isso eu achei muito fascinante, assim. Inclusive o blues, os caras conseguem, quando levar para esse lado do jazz, levar ele para um patamar acima, assim, sabe? De acorde, de improviso. Eu acho isso muito legal, cara. E tudo isso sem perder a essência, né, cara? Sem perder a essência, é exatamente. bacana, você vai né? aprendendo um pouco de cada e aquilo vai se fixando em você, né? Porque a técnica inserida no lugar correto, ela fica Ela linda, fica né, cara? perfeita, Ela exatamente, né, exatamente. Uma coisa não desmembra da outra, né? Não, Musicalidade de técnica, de né? técnica, Mas exatamente. quando alinha os dois, né? Técnica, no caso, não só velocidade, né? Tipo, mas o cara que vai tocar rápido e conseguir encaixar um trecho ali mais rápido, Uhum. no meio consegue ficar
bonito, né? Ah, Consegue sim. ficar musical, quero dizer, né? E eu comecei a entender como os caras faziam música também, porque as notas estão na cabeça dos caras e eles já sabem como fazer soar aquilo que tá na cabeça no braço da guitarra, né? Isso eu achei impressionante. Foi por aí que eu vi a necessidade de estudar mais também para poder entender os intervalos e tal, para poder improvisar dessa forma, entendeu? Mas lógico, eu não sou nenhum mestre ainda, mas eu tô tentando aos poucos aí aprofundar, entender melhor sobre isso, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? O grande barato é esse mesmo, né, cara? Com Tá certeza. sempre absorvendo, aprendendo. Sim, A gente sempre morre aberto, né? aprendendo, né? Exato, Sempre a música é receptivo, né? é aquilo que a gente fala, né? Você vai passar a vida toda e provavelmente você não vai conhecer tudo ainda, Então, porque cara, é muita coisa, né? Que é, meu, 100 anos, que é o máximo que a gente vive, geralmente né? que a gente O vê. que é 100 anos perto de toda a tradição, Nossa, né? é muita Meu, coisa. nada, né? E Bem muita dizer. coisa boa, na verdade, né? E basicamente foi assim que eu cheguei hoje em dia. Foi basicamente isso. E o Vitão também, embora seja de uma geração bem mais jovem que Sim, eu, sim. assim, de uma nova geração, mas também acredito que, por exemplo, na minha época tinha esse lance de montar a banda com a galera da Claro, escola e tal. pra fazer. Não sei se rolou com você também. Então, Ou já foi algo mais introspectivo. A primeira banda que eu tive foi de blues também. Inclusive Uhum. a gente toca ainda, que agora devido à pandemia a gente não tem se reunido tanto mais, mas foi a primeira banda que eu tive. Foi logo após a escola, na verdade. Olha que Eu senti a bacana. necessidade de tocar com as pessoas e trocar experiência, né? E aí eu montei a primeira banda de blues e tal, que são os caras bem mais velhos que eu também. E mandar um abraço pra eles. Tocam super bem também, tem um baita bom gosto, assim. Aprendi muito com eles também. Até a experiência do palco, de você tocar ao vivo, que é uma coisa que eu não tinha. E nas primeiras vezes você vai meio acanhada, sabe? Isso é normal. Meio Cara. A gente nervoso. já cisma com os outros que tá vendo. Exatamente, É você normal. fica meio cismado, mas depois você vai perdendo isso e aí você se solta mais, né? Eu tinha formado ela em 2015. Foi só a primeira. Foi, aí teve a formação com um vocalista e depois a gente trocou o vocalista e entrou um outro. Mas o resto são os mesmos integrantes ainda. E a gente começou num lance mais blues, com o tempo a gente foi acrescentando algumas coisas mais de rock. Mas nessa banda não tem nada muito de jazz, assim, esse tipo de coisa. E a praia dos caras é outra também. Uhum. Eu respeito isso também. E que é mas eu legal gosto de também, tocar tá também. em várias praias, né? A gente acaba Sim. absorvendo de tudo, né? Você vai Tudo absorvendo quanto é lado. tudo. Fora a banda, não tive outro, no caso. Tocando na noite, às vezes eu toco sozinho, ou às vezes com algum amigo que toca também, entendeu? Tem o Jonatas também, que é um amigo meu que toca bem pra caramba também. Mandar um abraço pra ele. E às vezes a gente se reúne pra fazer um som, tocar alguns standards, algumas Jam músicas session, né? conhecidas, Tá todo mundo junto. Isso é muito legal. Hoje em dia meio que perdeu um pouco disso. Essa coisa de trocar experiência, assim, que é muito interessante. Às vezes o cara toca alguma coisa que você acha legal, ou você toca uma coisa que o cara acha legal. Um aprendendo com o outro, Vai né? aprendendo cara? com o outro, né? Que é assim Isso que os bacana. caras, que as grandes referências fizeram na época, né? Porque hoje a gente tem internet, a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo a gente não tem esse cuidado de fazer cada coisa de uma vez, né? Um processo gradual e mais tranquilo, né? Você vai aprendendo, fixando bem as coisas para poder aprender melhor, porque hoje em dia tem tanta informação que às vezes a pessoa fica perdida por onde começar, né? Às vezes acaba assim molando todo, né? Ah, sim. E essa tocar assim, eu acho que ajuda bastante. E principalmente esses caras tocavam nessa época que não existia nada disso. Eu acho que isso faz muita diferença pros caras, né? Por questão de tempo e tal, se comportar, porque tocar sozinho é uma coisa. Agora tocar com banda ou com outra pessoa Nossa, já saber é se outros 500, comportar né? em banda é outros É 500. diferente de cara, é tocar outra com uma coisa. base, com backing track, por exemplo, né? Tem um lance legal também, interessante. Hoje em dia também é abolido também, né? Devido ao advento do Google, da internet, Exato. das informações. A gente tinha muito o lance de aprender por revistinha. Peguei Cara, algumas meu, dessas. R$4,90, às vezes você não tinha grana, a gente tudo moleque, né? Juntava moedinha pra comprar uma. Ó, vem 3 do Legião e 8 de pagode, 8 do que Ira, não era do- onda muito. Então, daí pra saborear 2, 3 músicas que a gente gostava, tinha que engolir outros repertórios, né? Muito O legal. cara acabava aprendendo o repertório popular ali da época, até hoje é popular, na verdade, né? Aí o Então, cara tirava pegava- Xerox, né? Montava aquela pastona, os moleque mais afortunados, né? Ia Era lá, um monte de comprava e a gente emprestava pra tirar a cópia de uma música só. Rola aí. Eu tenho, Dessa inclusive, parte. umas revistas dessas aí. Eu não Aham. cheguei, é lógico, a vivenciar na época, mas porque quando eu comecei já tava meio que acabando isso já. Uhum. Tinha ainda, mas não tava tão em alta mais, mas eu tenho algumas coisas. E é legal, porque tem lá os diagramas dos acordes, a letra da música cifrada e tal, era legal isso aí. Às vezes tinha alguma escalinha pra você aprender, sempre tem alguma Tinha manha, um né? conteúdo ali, né? Outro detalhe que eu queria te perguntar, em sua trajetória, né? Principalmente com banda, em palco, até tocando sozinho,
Tem alguma situação que te chamou a atenção, alguma coisa engraçada mesmo que aconteceu, que de repente você gostaria de compartilhar com a gente aí? Deixa eu pescar alguma coisa que aconteceu aqui comigo. Ah, teve uma vez que a gente foi tocar no Festival de Inverno aqui em Bragança com a minha banda de blues lá. No meio da plateia lá tinha os amigos do tecladista lá. E na hora que o vocalista foi, o baterista tinha o microfone e foi anunciar o nome da banda, ele inverteu o nome do baixista com o do tecladista. E aí o pessoal amigo dele começou A galera que saca Nossa, começou. cara, começou a zoar pra caramba. Coitado do tecladista, ficou vermelho de vergonha, assim. Eu dei muita risada esse dia. E outra coisa não tão legal que aconteceu também, mas eu tirei o chapéu, assim, pro baterista da minha banda esse dia, que a gente foi tocar no Festival de Inverno de Extrema. Acho que era Blues Jazz Festival, alguma coisa assim, faz um tempo, faz uns 4 anos atrás já. E a mãe dele faleceu no dia do negócio. Puxa, cara. Aí eu falei, putz, cara, eu acho que ele nem vai vir. E eu falei, como é que a gente vai fazer aqui pra explicar pro cara, pro secretário de cultura, que o cara não vai vir e o cara me apareceu lá, cara, mesmo assim, tocou pra caramba ainda, arrebentou. E mandar até um abraço pra ele, o Fernando. E eu tirei o chapéu pra ele esse dia, cara. Que ainda foi lá e tocou super bem. Uma coisa marcante, assim, porque mesmo ele em luta, ele foi lá e ainda fez um baita foi som tipo uma ainda. conexão com a... Né, Exatamente, tirei o chapéu pra ele esse dia, pela atitude dele, assim, foi uma coisa marcante, assim, que aconteceu naquela vez. E no começo também, quando eu ia tocar nos Guitar Fest que o meu professor organizava, às vezes ficava morrendo de vergonha, errava o solo no começo, sabe? Normal, cara, isso daí é... Mas é isso. Aliás, o Vitão tem uns vídeos na manga aí, vamos soltar aí pra galera curtir. Tem sim. Opa! Pessoal, olha, vocês sentiram o drama aí, né, cara? O que esse cara toca aí não é brincadeira, viu, gente? Pra gente concluir, né, nosso assunto aqui, aliás, é muito pouco perto de todo o conteúdo que você tem pra passar pra galera, né? É um resumo básico, né, Vitão, da sua trajetória pra galera. Mas gostaria que você desse uma dica aí pra molecada que tá afim de aprender, de fazer um som, ou também de abraçar a causa de viver de música, né? Se você puder dar um toque aí pra... Então, pro pessoal que pensa em viver de música e que está começando a estudar, no caso, eu dou uma dica, assim, tenha bastante paciência, né, porque os resultados vêm, mas às vezes leva um pouco de tempo, precisa um pouco de persistência, e viver de música hoje é possível. Hoje em dia mudou muita coisa, lógico, mas a gente está numa era mais digital, né, então é possível explorar muito essa parte digital, no caso, do marketing e tal, para poder engajar pessoas que às vezes queiram comprar um curso seu, fazer uma aula com você, ou de repente você vender um show, algum produto, lógico, dando aulas presenciais também. E para as pessoas que estão aprendendo, começando a guitarra, é legal sempre, que eu falei, persistência, paciência, né? E ouvir de tudo, cara, não ter um bloqueio na mente de preconceito com certos estilos. Nós tirando funk, tô brincando, lógico. Só ouvir de tudo, né? De jazz, ao rock, ao blues, a música brasileira, que é muito rica também, que é uma variedade muito rica de sons e de músicas legais demais, que isso vai moldando a pessoa e principalmente acostumando o ouvido, né? E a pessoa vai pegando gosto pela coisa. É basicamente isso.
Maravilha, Vitão. Tá dado o recado. Então é isso, pessoal. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez, viu, Vitão? Valeu mesmo, irmão. Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Valeu. Fazendo essa entrevista. Novamente ressaltando, obrigado pela oportunidade de dar aulas aqui e tal. Vocês são muito queridos também por mim. Valeu demais, viu, Vitão? E aliás, para quem está buscando aula de guitarra e violão, né? Venha agendar uma aula experimental com o Vitão. Tem que conhecer aí. Conhecer o espaço também, né? De repente, quem sabe não começa aí fazer uma aula. De repente você vem fazer parte do nosso time também, né, Vitão? Exatamente. Se quiser tocar um teclado, tem o Jamil aqui que dispensa comentários, né? Um baita músico, um baita tecladista. Guitarra e violão, a pessoa que estiver interessada, né? Futuramente bateria também, né? Também, bateria. Também. Então, pessoal, vamos deixar aqui na descrição o Instagram do Vitor, né? Isso. Sigam ele ali também. O trabalho aí, para acompanhar de perto, né? O trabalho do Vitão. E caso não se inscreveram no nosso canal, né? Peço que vocês colaborem com a gente se inscrevendo, né? E venham para a NIP, o seu espaço cultural, e até a próxima. Deixa um like aí, um joinha. Valeu. Se curtiu, deixa um joinha. Se não curtiu também, já faz parte da vida. Comenta se tiver alguma curiosidade. Maravilha, gente. Obrigado, até a próxima.